Vazamento bomba hoje, mensagens do Alan dos Santos, aquele blogueiro, youtuber, bolsonarista que está sendo investigado pelo STF em 2 inquéritos, inquérito dos atos antidemocráticos e no inquérito das fake news, vazaram mensagens dele com uma estagiária do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski. O Lewandowski, ministro do STF, ele tinha uma estagiária que trabalhou com ele de 2017 até 2019, e ela atuou como informante do Alan dos Santos. Olha só, na primeira mensagem, ela pede um emprego para o Alan dos Santos no gabinete da deputada, então deputada eleita, Bia Kicis. Por que então deputada eleita? Porque a primeira mensagem foi em 2018, logo depois do primeiro turno da eleição, começaram a conversar Alan dos Santos e essa informante que trabalhava no gabinete do ministro Lewandowski. Ela trabalhou com o Lewandowski de 2017 até 20 de janeiro de 2019, quer dizer, no comecinho do governo Bolsonaro ela foi demitida, mas ela continuou atuando como informante do Alan dos Santos. Olha só como isso é grave. O gabinete do ódio tinha informantes de dentro do STF. Tudo indica que ela não é a única informante que havia dentro do STF. Não, porque várias vezes quando o Alan dos Santos fazia ameaças aos ministros do STF, ou quando outros bolsonaristas faziam ameaças, eles mostravam que sabiam de informações de dentro da corte. Tanto é que logo após essas ameaças, em março daquele ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito de ofício do Dias Toffoli, abriu o inquérito das fake news exatamente para investigar isso tudo. Por quê? Vamos lembrar que quando o inquérito das fake news foi aberto, muita gente, até da esquerda, foi contra o inquérito das fake news, falava que era um inquérito que era ilegal, que não poderia ser aberto de ofício e tudo mais, e os ministros do STF, para justificar o inquérito das fake news, eles diziam, olha, nós somos ameaçados de morte, nós falamos com a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República não fez nada, o Ministério Público não investigou nada e nós continuamos sendo ameaçados. Então, nós mesmos vamos investigar, porque se o Ministério Público não faz a parte dele, nós faremos. E aí foi aberto o inquérito das fake news. Eu lembro que em março de 2019 eu estava começando aqui o Plantão Brasil, eu falei, calma gente, isso vai chegar no Bolsonaro. E ninguém imaginava, naquela época o Bolsonaro tinha a faca e o queijo na mão, ele estava junto com o Centrão, com o Rodrigo Maia, com o Rede Globo, com o Dória, com esse pessoal todo que hoje é a terceira via, eles estavam todos com o Bolsonaro, MBL, todos eles, o Sérgio Moro, o Lava Jato, todos eram bolsonaristas. E aí, falei, gente, vai chegar no Bolsonaro porque a gente sabe que quem dissemina fake news é o Bolsonaro. Não é a esquerda, não somos nós, é o Bolsonaro. E chegou. E aí, o Alan dos Santos, eu já expliquei aqui algumas vezes, a Polícia Federal foi 2 vezes na casa dele e nas 2 vezes a Polícia Federal pegou o celular dele e todos os pertences dele. E aí, numa dessas vezes, a Polícia Federal conseguiu essas conversas com a informante. Eu vou falar tudo o que ela disse sobre o STF por Alan dos Santos e algumas outras situações que mostram que talvez até hoje haja informantes dentro do Supremo Tribunal Federal que estão ali vazando coisas para o bolsonarismo. Mas antes de um segundo, se você for a Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita também e curte o vídeo, porque aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição todos os dias. É muito simples se inscrever no canal. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever. É um segundinho. Clica nele e aí pronto. Você fortaleceu agora a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Quanto mais inscritos, mais alcance a gente consegue ter e mais a gente consegue levar a verdade para as pessoas. Porque eu sei, você sabe, que bandidos como Alan dos Santos e como Bolsonaro e os outros bolsonaristas, eles levam desinformação e fake news às pessoas. Eles trabalham sempre com base em enganar as pessoas. Então inscreva-se. Olha, é um segundo, é de graça. No final do vídeo eu vou mostrar um trecho do nosso carro de som. A gente está rodando em pelo menos 10 cidades por semana e no final do vídeo eu vou mostrar um trecho do nosso carro de som rodando em alguma das cidades. Deixa eu ver aqui a cidade que eu tenho. Mossoró, mostro no final do vídeo. Agora vamos falar sobre o Alan dos Santos e a informante que o Alan dos Santos tinha de dentro do gabinete do ministro Lewandowski. Veja bem, primeiro, ela era uma estagiária, então ela não tinha acesso a muita coisa, felizmente. Mas ela começou a falar em outubro de 2019, tinha acabado a eleição, o primeiro turno da eleição para a presidência, enfim, governador e tudo mais, e já sabíamos quem eram os deputados eleitos, o congresso mais fascista da história do Brasil, pelo menos desde a ditadura. Tá, ela chegou ao Alan dos Santos pedindo um emprego como assessora no gabinete da Bia Kicis. O Alan dos Santos respondeu para ela então, olha, e ela falou, eu trabalho aqui no gabinete do Lewandowski. No que o Alan dos Santos responde para ela, olha, então por que você não fica aí como nosso informante?
Você já vê a péssima intenção do Alan dos Santos, quando ele, em vez de levar para a Bia Kicis, tem alguém aqui que quer emprego no seu gabinete, ou não levar para a Bia Kicis, falar, não é nada comigo, não tem nada com isso, não, ele fala, fica aí como nossa informante, ele não fala minha informante, ele fala nossa, ou seja, dele e da Bia Kicis, que são as duas pessoas citadas na conversa. E aí, ela fica lá, e ela começa a falar coisas do tipo, olha, eu vejo aqui que as coisas são todas decididas assim de repente, alguém liga para o ministro e ele muda uma decisão dele de acordo com quem ligou para ele. E aí o Alan dos Santos começa a conversar com ela, e ela diz também, olha, o General Vilas Boas na época ele era o comandante do Exército e das Forças Armadas no Brasil, e o General Vilas Boas tem trânsito com quase todos os ministros, quando ele liga, o Lewandowski atende prontamente. Eu não sei que estagiária é essa, se ela é burra ou alguma coisa assim, mas quando o chefe do Exército liga para o ministro do STF, o normal é que ele atenda prontamente, são duas autoridades. Você é uma autoridade, é o ministro do STF, e liga para você o chefe do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, liga para você o ministro do Turismo, o ministro da Justiça, obviamente você vai atender. Tem um ministro me ligando, tem um chefe das Forças Armadas me ligando, o que ele quer falar? Vamos conversar. É normal, é a coisa mais normal do mundo que o ministro do STF atenda uma outra autoridade, é a coisa mais normal do mundo, mas para ela era um negócio, olha, o Vilas Boas, aí ela falava, kkkk, agora temos um general na presidência, como se Bolsonaro fosse general. Uma coisa grave que ela falou é o seguinte, que o Dias Toffoli parou de falar dentro do STF sobre ditadura de 64, ele começou a falar de movimento de 1964. Isso é grave, foi ditadura. Qualquer pessoa que fala em movimento é um bolsominion negacionista da ditadura, que fala, não foi ditadura, não foi nada. Foi sim. Não tem como fazer revisionismo histórico quanto a isso. O Dias Toffoli realmente mudou a palavra que ele usa, realmente é grave. É a única coisa realmente grave das coisas que ela falou. Por quê? Porque ela dava muita informação desencontrada. Quer dizer, até os informantes que o bolsonarismo tinha eram informantes mais ou menos ruins. Ela falava coisas do tipo, olha, vai ser o Lewandowski que vai soltar o Lula. Não foi. Não foi. Quem soltou o Lula foi o plenário do STF. O plenário do STF soltou o Lula. Porque ela disse que o Lewandowski ele ficou como relator de um recurso do Lula e que a partir dali todas as decisões, de acordo com a prisão do Lula, seriam de relatoria do Lewandowski, que não aconteceu. Caía tudo na segunda turma da Lava Jato, o relator era o ministro Fachin. E o Lula tentou a soltura dele com a suspeição do Sérgio Moro por muito tempo, ele acabou sendo solto só quando o STF anulou a prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância que, aliás, quando você vai falar do pessoal lá da terceira via, esse pessoal que está desesperado porque nenhum deles passa dos 5%, vai ver as propostas deles. É o seguinte, primeira proposta, prisão em segunda instância. O povo tá na fila para comer osso grátis, ou tem lugar que tem sorte, conseguem osso de graça, tem gente que está comprando osso, tem vários açougues já colocando, aqui osso não se pede, osso se vende, osso R$4 o quilo, osso R$10 o quilo, pô, R$10 o quilo de osso é fogo, viu? O povo cada vez mais pobre, e o Sérgio Moro falando de prisão em segunda instância e achando que vai ganhar eleição assim, esse pessoal é louco. Enfim, ela dava muita informação desencontrada também para ele, mas o que acontece? Essas conversas foram todas pegas pela Polícia Federal, no inquérito das fake news. Assim que essas informações vazaram, ainda hoje, o Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça essa informante urgentemente, porque ela estava lá dentro do STF, passando informação para pessoas que ameaçavam de morte os ministros do STF. Vamos lembrar de uma coisa, o inquérito, a gente sabe das ameaças que o Alan dos Santos fez e que o bolsonarismo fez para o STF na frente das câmeras, em vídeos. A gente não sabe das ameaças que eles fizeram antes, porque o inquérito das fake news foi aberto em março de 2019, lembra disso? E em março de 2019 eles já estavam sofrendo ameaças. Quer dizer, ameaças que aí não eram na frente das câmeras. Então, uma informante lá de dentro começa a passar informação pra gente que estava ameaçando os ministros. Tanto é que o Alan dos Santos é um dos maiores investigados, tanto é que ele fugiu do Brasil. Se ele não devesse nada, quem não deve não teme, ele não teria fugido. Ele fugiu porque sabe que vai ser preso. E agora a prisão dele está um passo mais perto da prisão dele. E olha, para prendê-lo, vai ter que ser deportado, extraditado, chegar no Brasil. Esse dia eu vou comemorar muito. Só para você ter ideia, eu vou mostrar aqui um vídeo do Alan dos Santos, um trecho pequeno de vídeo do Alan dos Santos, só para você entender o tipo de ameaça que ele fazia. E aí, nesse mesmo dia, eu vou explicar o que aconteceu. Alan dos Santos aqui falando sobre o Barroso. De uma vez por todas, Barroso, vira homem! Tira a porra do digital!
e bota só terrorista. Pra você ver o que a gente faz com você. Tá na hora de falar grosso nessa porra. Tá aqui, ó, desculpa o linguajar, é que o bolsonarista é assim mesmo. Mas, bandido, né? O que acontece? Nesse dia, essa é uma live que ele estava muito irritado porque o Barroso classificou o Alan dos Santos e outros bolsonaristas como terroristas digitais. Ele falava, tira o digital, me chama só de terrorista pra ver o que acontece com você. Quer dizer, tava ameaçando. Naquele dia tinha que ter sido preso já o Alan dos Santos. Ok. Nesse mesmo dia, foi uma live de mais de 2h30 no Terça Livre, ó, se inscreve aí no canal, tem que assistir cada porcaria. Nesse mesmo dia, em vários trechos, aí são trechos mais longos que eu não vou mostrar aqui, o Alan dos Santos dava a entender que ele sabia da rotina do Barroso. Eu falo, como é que o Alan dos Santos sabe a rotina de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Tem duas maneiras. A primeira é se ele contratou um detetive, mas eu acho difícil um detetive que vai seguir um ministro do Supremo Tribunal Federal, ó, porque é uma coisa muito arriscada. A segunda é se ele tiver um informante lá de dentro. Mais do que isso, foi bem nessa época, que foi no ano passado, em maio, junho, julho do ano passado, a Sarah Giromini, aquela que gosta de ser chamada de Sarah Winter, eles têm uma fixação com um norte-americano, né? Ela gosta de ser chamada de nome inglês, né? A Sarah Giromini, outra terrorista, ela tinha lá o acampamento do Gado 300, logo que o acampamento foi desbaratinado e que muita gente começou a ser presa e tudo mais, ela estava na casa dela e ela fazia vídeos dizendo, olha Alexandre, eu sei onde você mora, eu sei qual é o nome da sua empregada, eu sei onde mora a sua empregada doméstica, eu sei onde você come, eu sei a sua rotina, a gente vai pegar você. Eu falei, peraí, como é que essa menina sabe o nome da empregada doméstica do Alexandre de Moraes e onde ela mora? Peraí. Eles têm informante lá de dentro do Supremo Tribunal Federal, porque não tem como saber algumas informações, a não ser que você tenha informante de dentro. Mais do que isso, toda vez que acontecia alguma coisa e o Bolsonaro ia pra cima do STF, e aí o STF ia pra cima do bolsonarismo. Claro, o Bolsonaro dava um tapinha assim e levava um murrão na cara, porque era sempre isso. Ele fazia 2, 3 declarações que na prática não faziam absolutamente nenhum estrago contra o STF, e em troca o STF era busca e apreensão, era prisão de um, prisão de outro, enfim, ele levava várias pancadas. Nisso, vários bolsonaristas, quando faziam as ameaças ao Supremo Tribunal Federal, eles davam detalhes da rotina dos ministros. Eu falava, peraí, você só sabe da rotina dos ministros? De novo, ou se você tiver muitos detetives, aí são 11 detetives no mínimo, que são 11 ministros, ou se você tiver gente lá de dentro. E aí quando você começa a analisar as informações que essa informante do Alan dos Santos dava, fica claro que qualquer pessoa, ela é uma estagiária, qualquer pessoa lá de dentro começa a saber de muita coisa que acontece lá. E aí, imagina uma pessoa que não seja estagiária. Essa estagiária ganhava R$ 1.200 por mês. Agora tem a parte que o Alexandre de Moraes tem que investigar. Ela ganhava R$ 1.200 por mês. É raro, ó, eu não conheço um assessor parlamentar de deputado federal que ganhe R$ 1.200 por mês, ou seja, ela pediu um emprego para a Bia Kicis em que ela ganha muito mais. Tem assessor que ganha lá R$2.000, R$3.000, mas tem assessor que ganha 15, 20 mil reais. Quer dizer, ela ganhava R$ 1.200 por mês como estagiária, ela pediu um emprego cuja remuneração seria maior, obviamente. E esse emprego não foi dado para ela. Em vez disso, o Alan dos Santos disse, vire nossa informante, ok? Ok, agora vem a dúvida. O que ela ganhava para ser informante do Alan dos Santos? Para cometer crime? Teve um dia em que ela falava, olha, o Lewandowski vai chegar hoje. Aí o Alan dos Santos dizia, de viagem, o Alan dos Santos dizia, medo, kkkk. Aí ela falava, Vana, gente, ó, quando você vier aqui para Brasília, Alan, vamos conversar pessoalmente. Por quê? Que ela queria passar informações pessoalmente, que ela tinha medo de passar pelo celular. Vamos almoçar juntos. Muita coisa ela sabia e ela informou para o Alan dos Santos. Ela tinha medo, ela sabia que ela não podia fazer isso. O que será que essa mulher estava ganhando? Isso tem que ser investigado, mas não tenha dúvidas de que isso será investigado e de que tanto essa informante quanto o Alan dos Santos, a prisão dele está muito, muito próxima e muito mais próxima do que você imagina. E eu vou lembrar uma coisa que eu falo sempre. O Alexandre de Moraes falou, olha, até a eleição de 2002, esse tema do gabinete do ódio e das fake news do Bolsonaro estará 100% resolvido. Vamos ver aí o que pode acontecer até lá, mas o Alexandre prometeu, tá prometido. Vou mostrar aqui o carro de som lá em Mossoró. Foi no sábado. Já pagamos muito caro por tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!
aqui um trecho lá de Mossoró. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, também minhas outras redes sociais, pra gente continuar indo pra cima deles. Falou!